Porque se você olhar para a humanidade, ela não tem evoluído muito, entendeu? Nós, seres humanos, nós evoluímos em termos de tecnologia, nós evoluímos em termos de criação física, mas e o nosso eu interior? O nosso eu, o que falta para nós evoluirmos, para nós chegarmos mais próximos daquilo que nós proclamamos, ou do que Jesus queria que nós vivêssemos? Então, por exemplo, eu não estou afirmando isso, mas eu estou me questionando, porque muitas vezes eu penso o seguinte, cara, será que Jesus gostaria que nós idolatrássemos a imagem dele? Ou será que ele estava querendo nos alertar de que existe uma maneira diferente de viver? Porque existem algumas coisas, quando ele diz isso, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Será que não é através disso que ele chama de eu mais profundo, que é o reino dos céus? Será que quando ele fala, ele está falando do homem ou ele está falando dessa essência divina? Essa é uma questão que a gente precisa refletir sobre. Porque a gente também tem muito essa visão de que Deus é um indivíduo. E quando a mulher, a samaritana, pede a Jesus quem é Deus, ele diz: Deus é espírito. E espírito não é um indivíduo. Sim. Então, assim, existem muitas coisas que a gente talvez ainda não tenha compreendido, né? Eu não estou aqui, não é minha intenção, em hipótese alguma, criar uma nova doutrina, uma nova filosofia, mas como eu falei antes... De ter um entendimento mais profundo, talvez. A gente não se jogar com tanta certeza nas nossas certezas. Sim. Porque se teve uma coisa que Jesus fez, foi quebrar as certezas do povo lá atrás. Então, ele chamava de homens da lei, né? Exato. Então, o que acontece? Mas por que nós chegamos a esse ponto? O que nós estávamos falando? A gente estava dos propósitos que se uniram, aí chegamos em atitude. Aí eu perguntei o que era atitude para você. Exato. O modo de pensar. A atitude sempre é o modo de pensar. E eu estava falando justamente que existem esses dois centros em nós. Que são o nosso eu pode ter dois pontos de referência. A nossa essência mais profunda, o nosso eu verdadeiro, ou a ideia que nós temos na nossa cabeça. E eu estava falando de Jesus, que os apóstolos disseram o seguinte: quando nós podemos fazer milagres? Jesus fazendo os milagres, quando nós podemos fazer isso? E aí Jesus diz: vocês podem fazer tudo o que eu faço e até mais. Se vocês tiverem um pouquinho de fé, ele diz, vocês são homens de fé, se vocês tivessem a fé do grão de mostarda. E se você olhar, todas as passagens, elas sempre remetem a isso. Tem uma passagem que ele diz assim: aquilo que eu falo não vem de mim, mas é o Pai que está em mim que fala através de mim. Sim. Isso para mim é muito significativo. Como é que você quer ouvir o Pai que está em mim falar através de mim, se a serpente tagarela não se cala um segundo? Uau. Mas aí eu vou usar a sua tática agora de provocar, tá? O ter fé não é ter certeza daquilo que você não enxerga. Exato. Mas se você se baliza apenas no teu conhecimento, você não precisa ter fé para aquilo que você conhece. A fé, as pessoas costumam ter fé em algo. Tipo, fé em Deus. E aí você está aqui, Deus está lá em cima. E aí você diz, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. E às vezes as coisas acontecem, às vezes não. E você fica nessa barganha. A fé não é ter fé em algo, isso é acreditar. A fé
é a partir de algo. A fé é a certeza daquilo que você não vê. E o que você não vê? Aquilo que não tem forma. E não é o futuro. Entendeu? Então, eu tenho fé a partir da minha essência. Que aquilo que acontece é para o meu bem. Que não existe essa de que as coisas têm que ser A ou B. Isso faz sentido para você? Você entendeu isso? Uhum. Por exemplo, quando você vive dessa dimensão mais profunda, você sabe que as coisas deste mundo vão ser corroídas pela traça e pela ferrugem. Então você não vai se apegar nisso. Existe algo maior. Mas isso não quer dizer que você não possa dirigir um Porsche, um BMW, que você não possa ter uma casa grande. Você pode ter o que você quiser. Você só precisa entender que nada disso é seu. Que nada disso é você. É uma consequência da abundância, do estar pleno, do... Que existe... Porque o que acontece? Se eu chegasse, se eu fosse contigo em Manhattan e fosse mostrar um prédio gigantesco, e eu fosse dizer para você, esse prédio aqui, ele é meu. Então teriam duas possibilidades. E as duas seriam ilusão. Uma é que eu estaria mentindo, daí é uma ilusão, esse prédio não é meu. E a outra é eu ter um papel passado no cartório dizendo que esse prédio é meu. Mas isso também é uma ilusão, porque esse prédio não é meu. Como assim não é meu? Eu posso usufruí-lo até mais 30, 40 anos e aí eu vou morrer. O prédio vai continuar lá, ele é meu. Tá, entendeu? Entendi. Uhum. É a ilusão da do posse. Mundo da forma, entendeu? Tá. Então, tem algum problema você ter esse prédio? Não. Mas esse prédio não tem nada a ver com quem você é. E a gente, partindo desse princípio, a gente pode dizer que a posse, então, não existe? Não, a posse existe, mas... Temporário. Não, temporário, assim, ó, isso não é relevante se a posse existe. Eu estou entrando numa questão bem mais profunda. A identificação com o mundo da forma, que é o que nos separa da nossa essência. E quando eu falo de mundo da forma, o pensamento é uma forma. Se você acredita que você é incapaz, isso é uma ilusão tão grande como você achar que o prédio é seu. Que o prédio é seu. Ele não é seu. Você só está incorporando ele por um tempo.